Olá, boa tarde. Sou Sofia Andrade, psicóloga clínica, e hoje vou falar sobre o medo e a ansiedade. Como controlar o medo e qual a relação do medo e da ansiedade. O medo e a ansiedade são emoções muito parecidas no corpo, mas a diferença é que o medo sentimos de algo presente, enquanto que a ansiedade sentimos quando nos preocupamos com uma situação futura ou imaginária. Por exemplo, um indivíduo fica sozinho em casa à noite. Por vezes pode surgir o sentimento de medo. Pede para um amigo ficar lá ou ir para a casa de alguém dormir. Ou seja, o medo é o que sentimos no momento. Por outro lado, a ansiedade manifesta-se quando nos preocupamos com a possibilidade de ficarmos sozinhos. Por exemplo, quando o indivíduo mora com alguém, mas essa pessoa avisa que vai viajar nas férias e já começa a sentir todas as emoções de medo e ansiedade e fica preocupado. E agora? Eu não posso ficar sozinho, e pede para ele não ir viajar ou para um amigo ficar lá em casa durante esse período de tempo. Isso já é considerado ansiedade. Como controlar o medo e a ansiedade com 3 técnicas diferentes. Primeira, porque é que isso me dá medo? Temos que tentar perceber porque é que nos dá medo. Tente-se lembrar aonde ou com quem essa situação de medo aconteceu. Será que na infância algum familiar o assustou com alguma situação? Foi alguma situação assustadora quando viu um filme? Foi uma experiência não muito boa? É importante que não se preocupe demais a lembrar, porque é normal não nos recordarmos de certas situações. No caso de se recordar, pense se não faz sentido naquela situação sentir o medo. Na maior parte das vezes faz muito sentido. Quando algum familiar o assustou por algum motivo que pareceu importante, ou o filme era muito assustador e como era muito pequeno, não conseguiu entender que era ficção. Aquela experiência realmente foi muito assustadora e faz sentido que o seu cérebro evite passar por aquela situação de novo. A ideia desta técnica é demonstrar alguma compreensão consigo mesmo, caso julgue ter esse medo. Segundo, faça uma lista para controlar o medo. Escreva todos os motivos pelos quais o seu medo atualmente não é proporcional à ameaça que a situação realmente apresenta. Por exemplo, se o medo é cair o avião, pode escrever que acidentes de avião são extremamente raros. Esse é um aspecto. Mais importante, porém, é escrever tudo aquilo que deixa de fazer por causa desse medo. Como ir num espetáculo de algum artista que gosta, ou no casamento de uma amiga, por exemplo. Aqui a ideia é diminuir o medo através do raciocínio e buscar a motivação para vencê-lo. A terceira técnica é a respiração diafragmática. Estabeleça uma prática diária de respiração diafragmática para reduzir os sintomas físicos do medo e da ansiedade. Além disso, para reduzir a impulsividade frente ao medo e ansiedade, tente criar também uma rotina de mindfulness. Então escolha um medo e faça uma lista de situações relacionadas ao medo, que de 1 a 100 causam medo. Por exemplo, olhar a foto de um avião, que pode ser o número 1. Andar de avião para a China pode ser o número 100. Quando tiver esse exercício feito, faça uma prática de respiração ou de mindfulness e comece a dar passos do primeiro em direção ao 100. Não se pretende que faça algo que dá mais medo para si, mas se conseguir ir de avião por 3 horas até ao casamento da sua amiga, já é o passo 60. Esse passo pode ser levado mais tempo e pode não ser feito num dia. Como as técnicas anteriores, tem que se ter alguma paciência para lá chegar. Convém que seja mais de um dia e com algum treino. Aprenda a controlar o medo e a ansiedade. As práticas que eu mencionei funcionam para muitas pessoas, mas não para todas. E além disso, nem sempre é exatamente da forma
para todos os indivíduos. Na verdade, para que funcionem, é necessário que tenha autoconhecimento suficiente para adaptá-las. Afinal, é isso que um psicólogo faz no seu consultório. Ele conhece as técnicas, conhece o paciente e adapta tudo naquele caso. O tipo de tratamento que melhor funciona para o medo e ansiedade é a terapia de exposição e prevenção de resposta. O psicólogo ajuda a fazer uma lista de 1 a 100 e a planejar a melhor maneira de enfrentar o medo. Muitas vezes esse enfrentamento pode ser através de um vídeo, de outra pessoa a fazer essa situação, ou de um exercício de imaginação ou de exposição a um acontecimento. Por exemplo, quando se expõe ao acontecimento que tinha medo mesmo, um acontecimento terrível que para si foi causador de medo. Para a semana irei abordar a prática de mindfulness e a prática da respiração diafragmática. Termino por hoje esta abordagem do medo e da ansiedade. E para a semana cá estarei com esta prática para pôr em prática. E até para a semana. Um bem-aja.